Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje é dia 16 de abril de 2026, 16 horas, horário de Brasília. A Rússia lucra bilhões com isenção de sanções, mesmo que temporárias. Já terminou o prazo, mas ela lucrou bilhões. E justamente neste vídeo nós explicamos, como a Rússia conseguiu embolsar bilhões de dólares devido a uma isenção temporária de sanções emitidas pelo governo dos Estados Unidos. Entenda as razões por trás dessa decisão. Técnica que visava estabilizar o mercado. É isso que justificou Donald Trump, mas apenas ajudou a Rússia, ajudou Vladimir Putin, ficou bom na fotografia com Putin, mas que essa medida acabou financiando a guerra, a máquina de guerra do Kremlin por um curto período. Veremos também os detalhes do fim dessa licença que volta a sufocar as receitas russas a partir de agora e a forte reação política em Washington. Assista, vocês todos, eu peço que assistam até o final para entender os bastidores da economia de guerra. Peço a você que não é inscrito, inscreva-se no canal. Peço a todos que deixem o seu like, compartilhem e deixem seu comentário sobre esse jogo de interesses do petróleo, jogo de bilhões de dólares. O cenário das sanções contra o petróleo russo sofreu uma reviravolta significativa que impactou diretamente no financiamento da guerra, particular, é uma guerra do Putin essa, não dá até para dizer que é uma guerra da Rússia, né? Ela era da Rússia porque o povo apoiou, mas na realidade é uma guerra que ele está mantendo e a maioria da população e mesmo dos oligarcas quer acabar logo com essa guerra. Recentemente, o governo dos Estados Unidos, entenda-se, Donald Trump, tomou uma decisão solitária, ao contrário do que aconselharam os seus profissionais, as pessoas do establishment americano, inclusive o Congresso americano, inclusive de ambos os lados, republicanos e democratas, a não fazer essa liberação, E ele fez. E agora ele decidiu que ele disse que talvez a licença fosse prorrogada ou não existisse mais, mas ele decidiu, por pressões, não renovar uma licença temporária que permitia a venda de certas cargas de petróleo da Rússia, que estavam em alto mar. Mas sabe-se que a Rússia burlou e mandou cargas que não estavam somente em alto mar. Essa isenção, que expirou no dia 11 de abril próximo passado, pouquíssimos dias atrás, havia sido introduzida para tentar estabilizar os mercados mundiais de energia durante as tensões entre Washington e o Irã. A medida visava evitar um choque no abastecimento global, segundo foi justificado pelo presidente americano, permitindo que o petróleo russo já retido no mar pudesse ser comercializado legalmente. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que a licença era estritamente direcionada e de curto prazo, focada apenas no petróleo já em trânsito. A justificativa oficial era de que a medida não traria benefícios financeiros significativos para o regime de Vladimir Putin. Entretanto, dados recentes mostram que a Rússia soube aproveitar esta brecha para reforçar seu caixa de guerra em um momento muito crítico. Quando a isenção entrou em vigor, cerca de 145 milhões de barris de petróleo da Rússia estavam flutuando à deriva no mar porque não podiam aportar em nenhum porto por causa das sanções. E não tinha para isso compradores legais. Se alguém se dispusesse a comprar, eles levariam, mas ninguém queria fazer essa compra. Com a licença temporária, esses volumes puderam ser vendidos, ajudando a sustentar as receitas de exportação de Moscou em meio à instabilidade. Analistas internacionais, que têm uma credibilidade grande, apontam que os descontos no petróleo bruto do tipo Urals, que é o petróleo russo, diminuíram drasticamente, chegando a ser vendidos com prêmios em alguns mercados. Estima-se que os ganhos financeiros de Moscou, desde o início dessa suspensão das sanções,
possam ter atingido a marca de 10 bilhões de dólares, que não é pouco dinheiro. Isso dá um fôlego. A economia da Rússia como um todo está num processo de ruptura. E isso já dá um fôlego para sustentar a guerra e dar uma segurada nessa ruptura. Cálculos compartilhados por senadores indicam que a Rússia lucrou 150 milhões de dólares adicionais por dia, enquanto a isenção esteve ativa. No total, mais de 4 bilhões de dólares entraram nos cofres do Kremlin apenas no período final, né, dessa licença americana. Vamos correndo, vamos espertar o que der. Fecharam o olho, pegaram alguns ainda antes do que a Ucrânia bombardeasse mais portos, onde eles podiam, mesmo em menor volume, carregaram e mandaram e disseram que estava no mar. Isso ocorreu porque os preços globais elevados compensaram as interrupções causadas por ataques precisos da Ucrânia contra a infraestrutura da Rússia. A decisão de aliviar as sanções, mesmo que por pouco tempo, provocou uma reação imediata e feroz no Capitólio de Washington. O Capitólio, vocês sabem, é a sede do Congresso americano. Legisladores argumentaram que a medida prejudicou anos de pressão econômica acumulada contra a invasão russa em larga escala. Críticos afirmaram que o Departamento do Tesouro acabou ajudando o Kremlin e sua rede de evasão fiscal e aumentarem seus lucros de forma indevida. Além disso, não ficou claro se o alívio trouxe qualquer benefício real para os consumidores americanos ou para a crise energética global. Grande parte do petróleo russo continuou sendo transportado por frotas paralelas, os chamados navios-tanques fantasmas, da frota das sombras, que contornam as sanções. Agora, com o fim definitivo da isenção, os Estados Unidos retomam política de bloqueio total para impedir que o Irã e Moscou controlem as rotas petrolíferas. O secretário Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro americano, confirmou que o governo não abrirá novos canais para as exportações russas a partir de agora. A Ucrânia continua pressionando seus aliados para que as sanções sejam cada vez mais rígidas e sem brechas técnicas que beneficiem a Rússia, que é a agressora, ela que começou essa guerra. A superioridade ucraniana depende não apenas do campo de batalha, mas do estrangulamento financeiro, que impede a Rússia de repor as suas perdas. E o encerramento dessa licença é um passo fundamental para garantir que o lucro do petróleo não se transforme em mísseis contra alvos de Kiev, né? Eu sempre tive uma noção clara disso, ou seja, vendeu petrodólares ali, pega os dólares, os petros são entregues, e pega os dólares e manda fazer mísseis, ou compra mísseis, né? Manda a Coreia do Norte mandar mísseis. E a resistência ucraniana permanece firme, aguardando que o cerco econômico internacional seja finalmente completo e que seja implacável. Acho que aí, de fato, a Rússia consegue ser dobrada. Mas esse mês de fôlego que Donald Trump deu para a Rússia, eu acho isso imperdoável. Com isso, ela alimenta o cofre, que faz mais mortos, tanto na Ucrânia, um número bem menor, e na Rússia também, para as próprias forças russas. Ou seja, esse pessoal lá do Kremlin não tem nenhum sentimento humano, né? Esse é um problema. E quero concluir dizendo que, embora a Rússia tenha conseguido esse fôlego financeiro temporário com a brecha de petróleo, o retorno das sanções vai marcar uma nova fase de isolamento. Vão continuar isolados, eles vão continuar tentando vender pela frota das sombras, como sempre fizeram. O fim da isenção americana retira bilhões de dólares da máquina de guerra russa, dificultando a manutenção das operações no fronte. Eles vão vender não essa quantidade de 10 bilhões como venderam agora, em um mês apenas. O acompanhamento rigoroso das rotas comerciais é a arma silenciosa que, junto com a coragem ucraniana, pavimenta o caminho para o fim do conflito e a vitória da Ucrânia. Obrigado a vocês que assistiram esse vídeo.
Conto com vocês, inscrevam-se no canal, deem um like, compartilhem com suas redes sociais e façam seus comentários. Peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz de bem, paz para toda a humanidade.